Boa tarde, então, alunos da veterinária, primeiro ano. Então, nossa primeira videoaula, sou o professor Sérgio, né, para quem todos de fora da Unesp por um dia assistir essa aula. Eu sou o professor Sérgio Felisbino, IB da Unesp Botucatu. Então, estamos na quarentena, que isso fique para a posteridade. Essas aulas foram gravadas na quarentena do ano de 2020, quarentena pelo Covid 2019. Isso vai para o YouTube, olha só. Então, meus alunos, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, como nós combinamos, eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou apresentar para vocês aqui as células constituintes, né, do tecido nervoso, vocês já conhecem os outros tecidos. E depois, conhecendo essas células do tecido nervoso, junto com os outros tecidos, nós vamos montar o sistema, né, os órgãos, né, as estruturas que compõem o sistema nervoso central e periférico. Tá? Então, esse sistema é bem complexo, né, cheio de especializações celulares, né, dinâmico e muito belo. Se vocês olharem essas imagens aqui, ó, como eu disse para vocês, nosso curso é um pouco curso de artes, né, imagens que você tem que interpretar em cores, formas, né, cores e imagens, que são 4 fotos em HE, de diferentes partes do sistema nervoso central. Então, qual que é o nosso objetivo ao final dessa aula? Né? É que vocês, quando olharem para um corte histológico de algum órgão, vocês vão encontrar isso. Né? Vocês vão encontrar estruturas do tecido nervoso, do sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, né? Olha isso aqui, ó, rodeado de tecido adiposo. Né? Não está dentro do sistema nervoso central. Isso daqui também, ó, cheio de vasos, tecido adiposo, fibras, né? Tecido conjuntivo, né? Isso aqui está no meio de alguns outros órgãos. Agora, já essas duas estruturas fazem parte do sistema nervoso central, mas veja, elas são diversas, né? São diferentes entre si. Então, nosso objetivo é que vocês, olhando para essas imagens, saibam reconhecer, olha, isso daqui está nessa lista aqui. Então, tecido nervoso tem neurônios, células da glia, fibras nervosas, terminações nervosas, meninges, substância branca, substância cinzenta, tratos, núcleos, né? Essas são as células e estruturas que ele organiza. E num corte HE em 2D, é isso que nós vamos ver. Estruturas semelhantes assim, onde tem células, estruturas fibrosas, alongadas, núcleos pequenos, núcleos grandes, né? Células grandes, células menores. Quem são elas, né? Quem são essas células grandes? Quem são essas células menores que estão aqui, né? O que é essa estrutura alongada, né? Com uma cápsula? E essa daqui, que é fantástica, olha que beleza. Que coisa mais criativa que a natureza criou, né? Que estrutura será essa? Só na próxima aula eu vou falar para vocês. Aqui só para despertar a curiosidade de vocês, como essas células do sistema nervoso podem se organizar numa estrutura tão bonita como essa aqui, descoberta no século passado, italiano. Tá bom? Então, nosso objetivo é que, ao final, vocês consigam reconhecer, olha, isso aqui é um corte de tal órgão, esse aqui é um corte de outro órgão, esse aqui é um corte disso, esse é um corte daquilo. Cortes corados na toxina e miosina. Então, é um tecido muito desafiador, a neurociência, né? A neurociência estuda muito, né? Regeneração, como é transmitido impulso, como se faz memória, né? Como se regenera, como ele acumula informação, como ele guarda e recupera. Então, é um tecido muito fascinante, né? E é um dos que mais evoluíram, né? Se a gente for ver, né? Se você pensar em tecido locomotor, né? Olha lá para os répteis, né? As aves, já está tudo lá, musculatura, os ossos, né? E já no cérebro, olha quanta evolução. Então, ele é um sistema que faz a integração do sistema nervoso e endócrino, né? Então, é uma rede de comunicação que vai integrar o corpo todo, né, e os órgãos para responder da melhor forma aos estímulos externos e internos, tá? E deixar tudo em homeostasia, tá? Em segurança, né? Vocês vão ver que isso e preparar o corpo para
para os desafios que ele tem. Tanto energéticos, como estresse, como fuga, né? E dor. Então, esse é um sistema que trabalha em detectar, reunir, processar e usar essas informações internas e externas, tá? E gerar sinais de resposta apropriada ao funcionamento. Então, isso é muito evidente na natureza, né? Nos animais domésticos, né? Eles captam todos os estímulos, e no humano também, mas vocês como veterinários, né, vão estudar isso nos animais, quantas diferentes formas que eles têm, né, de se defender, né, de processar esses estímulos e para sobreviver. E nós também, né, os humanos, né, detectar, reunir e processar essas informações, né, através de órgãos sensoriais e órgãos internos. Então, basicamente, isso vocês já conhecem da anatomia, tecido nervoso, divisão anatômica, né, sistema nervoso central, que a gente usa essa sigla para facilitar, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né, essa sigla. Então, tem componentes aqui, né, dessas células que esse tecido organiza, cérebro, cerebelo, medula espinhal, ponte, tem mais detalhes internos lá, né, se fosse subdividir, né, no hipotálamo e todas as outras partes. E o sistema nervoso periférico, nervo, gânglios e terminações nervosas, né? Então, esses gânglios, por que está apontando aqui? Porque tem gânglios dentro dos órgãos, tá? Você vai encontrar dentro desses órgãos gânglios também, terminações nervosas, né? A epiderme tem várias terminações nervosas para captar estímulos externos, né? E aqui, ó, sistema nervoso central aqui, medula espinal. Ao lado, ó, tem uma cadeia ganglionar, né? Nervos aí da raiz dorsal. Então, sistema nervoso periférico, aqui, ao lado central. Então, nos animais domésticos, vocês vão ver aí uma diversidade anatômica, né? Comprimento dessas fibras, tamanho do encéfalo, tamanho do cerebelo, posição, né? Entre os mamíferos um pouco menos, mas entre, né, aves, répteis, né, animais silvestres, então, né, que vocês gostam tanto, a diversidade vai ser grande, né? E anatomia, né? Então, animais maiores, vocês vão ter axônios de metros, né? E é uma célula só, isso que é bonito. O corpo celular está lá na medula espinhal e o axônio vai até a ponta do dedão do pé, né? De um cavalo, por exemplo, mais de metro, de uma fibra nervosa. Isso é muito bonito. Tá? Então, o tecido nervoso ele tem uma divisão funcional também. O componente sensitivo e o componente motor eferente. Isso vocês vão ver melhor na fisiologia. Aqui a gente fala só um pouco para citar, quando vocês estiverem olhando um corte histológico, saber que vocês podem estar olhando para um neurônio motor ou um neurônio sensitivo. Né? Tá bom? Então, o sensitivo aferente, né, é o que recebe e transmite impulso. Então, ele capta o estímulo e transmite para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai processar esse impulso e devolver. Devolver como resposta. Como uma resposta somática, né, de controle voluntário, como contrair um músculo, retirar a mão do fogo, ou autônomo, simpático, parasimpático. E aí, às vezes, é uma contração de um órgão interno, ou né, um estímulo externo, uma coisa que te enoja, né? Dá aquele nojo horrível, vontade de vomitar. O estímulo simpático, parasimpático ativado ali de vomitar. Que exemplo, né? Mas é um exemplo bom, né? É involuntário, você reage àquilo, várias pessoas reagem de formas diferentes, mas alguns involuntariamente vão reagir com, né, diferentes formas. O simpático vai causar diferentes reações, né, diante daquele estímulo. Essa videoaula não é igual à aula presencial, né? Não vou conseguir fazer piadinhas ou brincadeiras com vocês o tempo todo, nem vai ser animado, vai ser uma narrativa constante aqui, pode ser que vocês durmam, mas tudo bem, eu vou tentar, estou aprendendo, né, e vocês também estão aprendendo nessa pandemia.
Os componentes celulares, então nós vamos entrar na aula mesmo. Então, assim, os tecidos nervosos, para vocês verem aquelas imagens em HE, vocês têm que saber o que vocês estão vendo. Onde tem célula, tem núcleo. Tá? Então, onde tiver basofilia, núcleo, nucleolo, é célula. Que célula que é? Ou é neurônio ou é célula da glia, a neuróglia, né? A neuroglia, para alguns livros. Aí, eu sempre faço uma referência, né? Pensa nos tumores cerebrais. Os tumores cerebrais são de neurônio ou de células da glia? Lembra dos nomes? Glioma, gliosarcoma, astrocitoma, né? Glioblastoma, né? Então, geralmente são tumores de células da glia, porque elas é que se dividem, elas que geralmente têm erro, e aí pode dar câncer, né? Raros, alguns cânceres são de neurônios, mas aí geralmente são câncer infantil, né? Naquela fase que os neurônios estão se multiplicando mais, né? Mas em adulto, a maioria dos tumores é de neuroglia, né? Muito raro tumores de neurônios, porque não se dividem tanto depois de adulto. Embora se estude muito a plasticidade neuronal, que é muito importante descobrir esses mecanismos de plasticidade, onde a célula reaprende os caminhos. Às vezes tem cirurgia que tira uma grande massa cerebral e depois de um tempo outros neurônios assumem aquelas funções. Muito bonito isso. Bom, no sistema nervoso central e periférico, né, nós vamos ter no sistema nervoso central o que a gente chama de substância branca e substância cinzenta. Por quê? Porque dependendo do componente celular que está presente, o tecido fresco adquire essas duas cores. Então, o tecido nervoso, por ele ter muitos neurônios, e os neurônios terem axônios, e os axônios terem mielina, né? Um pouco disso vocês já sabem, né? Eu vou repetir de novo depois disso. Mas lembra da mielina? A mielina basicamente é uma capa de lipídio. Tá? A bainha de mielina são membranas lipídicas, membrana plasmática de uma célula enrolada sobre o axônio. Então, a membrana plasmática ela é fosfolipídica. Tá? Então, uma célula se enrola sobre o axônio e deposita várias camadas concêntricas da própria membrana plasmática, né? Bicamada lipídica. Então, essas áreas brancas do cérebro aqui, ó, é onde está rico em bainha de mielina, gordura, lipídio, é branco. Tá? Essa aparência esbranquiçada. Tá? Então, essa aparência branca aqui, ó, essa área branca, isso aqui vai aparecer como acidofilia no corte HE, vai aparecer rosa. Tá? E essa área cinza mais periférica, aqui, por exemplo, é um corte encéfalo, né? Essa área cinza é onde tem mais DNA, RNA, citoplasma, corpo celular de células. Tá? A parte do corpo celular. Onde tem os núcleos DNA. Por isso que a gente fala massa cinzenta, né? Onde está processando informação, né? Então, aqui, dependendo do componente que está presente, você tem essas duas cores. Tá? Num corte HE, vai ficar mais basófilo nessa área cinzenta e mais acidófilo aqui na área branca, onde está a gordura. Tá? Então, na área cinzenta, você tem os corpos celulares de neurônios, nós temos as células da glia e também temos axônios. Mas predomina esses dois primeiros, corpo celular e neuroglia. Já na substância branca, predomina axônios e células da glia. Tá faltando, ó. Tem que completar aqui, ó. Células da glia também, porque as células da glia para cuidar do axônio, né? Então, só não temos aqui na substância branca muitos corpos celulares, embora existam exceções. Se você pegar o cerebelo e outras áreas do cérebro, você vai encontrar o que a gente chama de núcleos, áreas aqui no meio da substância branca com grupinhos de neurônios. No caso do hipotálamo, por exemplo, tem lá os núcleos supraópticos, núcleos paraventriculares, né? Esses núcleos aí estão, às vezes, no meio da substância branca, tá? Corpos celulares no meio da substância branca. Então, aqui na substância branca tem predomínio de axônios com mielina, tá? E células da glia também, que estão produzindo essa mielina. Tem que ter células da glia para produzir essa mielina. Então, as partes do neurônio que influenciam, né, na coloração lá e na presença de substância branca e cinzenta, nós temos, isso vocês já conhecem no ensino médio, né? Corpo celular, né, o soma, né?
os dendritos, que são os prolongamentos que saem do corpo celular, e um prolongamento principal, mais espesso, que é o axônio, né? Que ao final dele vai ter sinapses. Tá? Tudo bem? Então, esse corpo celular, também chamado de pericário, é o central processamento da célula, é onde a célula processa esses estímulos, dependendo da intensidade, ela vai desencadear a liberação de neurotransmissores. Por que vocês estão vendo aqui, ó, 3 terminações azuis aqui, nesse mesmo corpo celular? Isso é que aumenta a complexidade. Não é porque uma célula chegou e deu um estímulo, essa célula já vai processar. Porque existem outros estímulos vindo de outros axônios dizendo, olha, modera a resposta, não precisa reagir, não precisa xingar, tá? Se acalma, respira. Então, assim, o funcionamento de um neurônio depende das várias interações que ele faz com o meio e com outras células vizinhas para dar a resposta, né? E mesmo quando ele partir a resposta, às vezes tem terminações nervosas aqui em cima, pré-sinapse, que bloqueiam aquela sinapse de liberar. Tá? Então é finamente regulado as funções dos neurônios. Isso que deixa mais desafiador o entendimento desse sistema. Então os neurônios, né, formam esses circuitos neurais, que é a relação de um neurônio com o outro. Né? Eles fazem muitas conexões, tá? Neurônio com neurônio. Tá? Eles conversam entre si, trocando sinais elétricos. Tá? Mas é claro que dendrito com axônio também fazem conexões. Dendrito com dendrito faz conexão. Axônio com axônio faz conexão. Tá? Então, essas relações com neurônio por neurônio acontecem dessas 3 formas aqui, ó. Tá? Dendrito, axônio, dendrito, dendrito, axônio, axônio. Tá? Uma das mais clássicas é o axônio terminando em cima de uma fibra muscular esquelética, né? A junção neuromuscular. Ali o neurotransmissor é liberado e o músculo contrai. Os neurônios motores. É muito estudado isso, né? Mas dentro do cérebro da medula existe uma enorme rede, né, de conexões entre os neurônios que processa essa informação antes de decidir contrair o músculo. Né? A decisão voluntária, vou contrair ou não esse músculo. Tá? Então, muito processamento aqui nesse circuito. Então, aqui, diferente de outros órgãos, o que é interessante aqui no tecido nervoso para estudar? Diferente de outros órgãos e facilitado em outros órgãos, que uma foto 2D, um corte 2D, você consegue ver bastante, imaginar bastante o que está acontecendo com o tecido. Se você faz um corte de epitélio, você continua cortando epitélio, cortando, você vai vendo célula cilíndrica do mesmo jeito. Tá? Com alguma diferença na profundidade do núcleo, mas você vai continuar vendo a mesma célula, o mesmo padrão de célula, né? Um corte de epiderme, né? Se você faz corte de cartilagem, você vai vendo o mesmo padrão. Se você vai cortando, né, osso, você vai vendo, né, os ósteons lá vão estar aparecendo do mesmo jeito. Aquele cilindro você vai cortando. No sistema nervoso já é um pouco diferente. Ele é muito 3D. Ele é totalmente 3D. A estrutura dele, para você acompanhar um neurônio, as conexões. Então aqui, por exemplo, uma imagem, um corte, você não veria essa conexão. Só se pegasse justamente nessa posição, né? Então, assim, as relações entre as áreas cerebrais é tudo feito com corte grosso. Quem é neurocientista faz corte grosso. Tá? Corte espesso faz marcações, colorações espessas para conseguir ver as conexões entre os neurônios, né? Para ver as relações entre os neurônios. Todas as correlações, né? Tudo 3D. Então, os neurônios têm essa morfologia complexa. Esse é o padrão de neurônio que vocês veem no ensino médio, né? E todo mundo posta esse neurônio multipolar, né? Com muitos dendritos. Mas nem todo neurônio é assim, tá? Com um corpo cheio de dendritos e um axônio único que se ramifica. Vocês vão ver que os neurônios podem ter uma diversidade de formatos, né? Muito variável. Os maiores neurônios, os neurônios motores da medula espinhal, por exemplo, do bovino, pode chegar a 150 micrômetros. É do tamanho, o corpo celular de um neurônio, né? É maior que uma célula adiposa, que já era grande, maior que uma célula muscular, que já era uma célula grande. Tá? Mas também nós temos lá no cerebelo os menores neurônios.
Tá? Neurônios que o corpo celular é do tamanho do núcleo só. Basicamente o núcleo, 4 micrômetros. Tá? Que citoplasma ao redor do núcleo. Então, todas essas partes aqui, ó, vocês têm que conhecer. Né? Espero que vocês conheçam, né? O axônio de outro neurônio chegando aqui no dendrito, faz a sinapse. Esse é o pericárdio. Aqui está falando corpúsculo de nício, tá? Que são essas estruturas, eu vou falar daqui a pouco. O segmento do axônio, onde ele origina, a gente fala do cone de implantação. Os oligodendrócitos ou células de Schwann, que produzem as bainhas de mielina aqui, né? As interrupções na bainha de mielina são chamadas de nódulo de Ranvier, que faz com que o impulso despolarize aqui a membrana, despolarize aqui. Então, em vez da despolarização da membrana acontecer continuamente, ela acontece em saltos, que vocês devem saber. A bainha de mielina aqui envolvendo para isolar, para que os íons que estão aqui não entrem por essa região. Eles só entram aqui, eles só entram aqui, eles só entram aqui. E é isso que faz o impulso mais rápido. Tá? Então, o sistema nervoso central tem algumas células que produzem mielina. O sistema nervoso periférico são outras células, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E aqui está mostrando o exemplo da placa motora no tecido muscular. Então, os neurônios, ó, basicamente, né, eles têm esses 3 tipos aqui. Ó. Neurônio bipolar, ele tem dendritos para um lado e axônio para o outro. O multipolar, ó, o corpo celular recebe, né, estímulos de diferentes fontes. E o pseudo-unipolar, né, onde o corpo celular nem está envolvido. Às vezes o estímulo passa direto, sem passar pelo corpo celular. Vai do dendrito do axônio, do dendrito para o axônio diretamente. Né? Geralmente os neurônios sensitivos são assim. Né? E assim, no bipolar também. Tá? Esses são os tipos de neurônios motores. Tá? Eu até coloquei como questão para vocês procurarem nomes e tipos de neurônios e onde eles são encontrados. Olha esses aqui, ó, que bonitos. Tá? Esse daqui, ó, neurônio motor da medula espinhal. Esse neurônio, ó, ganglionar, sistema nervoso autônomo. Olha esse neurônio das células de Purkinje do cerebelo. Olha esse neurônio piramidal, né, do córtex cerebral, né? Esse neurônio da área óptica. Então, essa diversidade de neurônios é fantástica. Tá? Então, nós temos o corpo celular do neurônio, né, da célula constituinte do cérebro é a principal. Sei lá, 100 bilhões de neurônios, né? Tem alguns calculam aí, né, que o ser humano tem 100 bilhões de neurônios, 100 bilhões, né, de neurônios. Então, eles têm um corpo celular, né, e é nesse corpo celular que tem receptores, né, nos dendritos, que integra, ele recebe e integra, ele é o receptor integrador dos estímulos, né, que chegam no meio externo. Né. É possível cultivar neurônios, né, em placas, né, e o pessoal faz muitos estudos com neurônios. É possível pegar a célula-tronco embrionária e diferenciar em neurônios. A neurociência está fazendo várias gerações. E agora, mais recentemente, o pessoal consegue fazer célula da glia virar neurônio. Tá? Eles inserem um gene numa célula da glia, né, um neuro-D1, por exemplo, e essa célula começa a se comportar como um neurônio e a receber e despolarizar a membrana. Esse aqui é o típico neurônio motor da medula espinhal. Olha o tamanho desses núcleos aqui, ó, de células da glia. Olha só o nucleolo. Isso aqui é o nucleolo dessa célula. Olha o citoplasma basófilo. Eu vou explicar porque ele é basófilo. Né? Mas olha o nucleolo. Isso aqui é o nucleolo. E aqui está um núcleo dessa célula. Tá? Então aqui está um núcleo descondensado. Essa área basófila aqui é um núcleo descondensado, muito descondensado, no nucleolo. Bem evidente. Olha aqui, ó, novamente. Isso é uma foto do Junqueira. Esse é um núcleo de cromatina bem descondensada. Tá? Eucromatina. Olha o nucleolo. E aqui é o núcleo de uma outra célula, uma célula da glia. Ó, essa é a célula da glia. Ó, olha o tamanho desse núcleo. Tá? Então, essas células são muito pequenas, as células da glia. E olha o tamanho desse neurônio motor. Essa área aqui é citoplasma. Veja que é bem corado. São grumos, né? Granulações citoplasmáticas, chamadas corpúsculo de Nício. Ó, Nício.
que são? Retículo endoplasmático rugoso e poliribossomos. Por que retículo endoplasmático rugoso? Porque algumas proteínas são produzidas e vão para vesículas, que são transportadas. Mas muitas proteínas são produzidas por poliribossomos e ficam no próprio citoplasma. Por exemplo, as proteínas do citoesqueleto são produzidas em poliribossomos. E o neurônio é uma célula que tem muito citoesqueleto, de microtúbulo, de actina e de neurofilamentos. Então, quando vocês estudarem biologia celular e a professora falar, tem 3 proteínas, tipos de proteína no citoesqueleto: microtúbulos, actina e filamentos intermediários. Parece não tão importante filamentos intermediários, mas eles são fantasticamente importantes. Filamentos intermediários são as queratinas dos epitélios. É a desmina do músculo. É a vimentina do tecido conjuntivo. Tá? Osteoblasto, fibroblasto, condroblasto, todos têm vimentina. Tá? E aqui no tecido nervoso, olha que interessante, nós temos os neurofilamentos. Tá? Os filamentos gliais. Esses neurofilamentos é que dão resistência para o axônio internamente, para não romper, porque são proteínas bem resistentes. Tá? Elas fazem filamentos finos, que estão entre o microtúbulo e o filamento de actina, né? Mais ou menos 12 nanômetros de espessura, mas que são resistentes. Lembra da queratina como resistente? Então, esses filamentos intermediários aqui são especiais. Então, muita gente que estuda diferenciação celular percebe que em algum momento, quando a célula decide se ela vai ser mesênquima, ou ectoderme, ou endoderme, né, ou tecido muscular, ela muda o tipo de filamento intermediário que ela passa a produzir. Tá? Ela abre o livro em outra página. Então, aqui, para você identificar células, um tumor que apareceu no pulmão, será que ele é de origem neuronal, né, glial? O pessoal faz imunomarcação para filamentos intermediários. Se der vimentina, é de um tumor de origem mesodérmica, tecido conjuntivo, de cartilagem, osso, né, ou sanguíneo. Ou se der tecido epitelial de queratina, se der imunohistoquímica para queratina, é de origem epitelial. É um tumor de mama, um tumor de próstata, é um tumor de cólon, né? Um tumor de pulmão mesmo, que foi parar lá, em outro órgão. E se for neuroglia? Pode ser um tumor cerebral que deu metástase, por exemplo, no fígado, no pâncreas. Então, esses filamentos intermediários são marcadores de linhagens, né, de tecidos. Tá? Epitélio, conjuntivo, né, nervoso, muscular. Cada um deles tem um tipo de filamento intermediário. Tá? Então, no corpo celular estão as organelas, Golgi, retículo liso, retículo rugoso, mitocôndrias, poliribossomos. E os poliribossomos e os retículo rugoso dá esse caráter basófilo para o citoplasma do neurônio. Tá? Isso não vai aparecer nas células da glia, elas são bem menores. Tá? Então, os dendritos que partem do corpo celular são muitos e ramificados, ou podem ser poucos. Aqui eu estou dando um exemplo da célula de Purkinje, que é fantástica. Olha só, 200 mil contatos já foram contados numa célula de Purkinje. 200 mil. Tá? Por que 200 mil contatos? Essa célula consegue conversar. Vocês têm quantos amigos no Facebook, nas redes sociais? 2 mil, 3 mil? Estão achando muita coisa? Essa célula fez contato com 200 mil. 200 mil células, tá? Tudo bem que tem a Popstar por aí, que tem milhões de seguidores, mas essa é uma célula só que tem 200 mil contatos. Tá? Essa célula aqui, ela é um centro processador. Né? Como que eles descobrem? Fazem uma imunohistoquímica para uma proteína de sinapse. Essa PSD95 é uma proteína que está em sinapse. Olha quantas sinapses. Cada bolinha dessa aqui é o que a gente chama desse gêmulas aqui, ou espinhos. Né? Essa proteína está nessas gêmulas aqui. Então, essa célula aqui tem várias gêmulas. Não é a mesma célula, tá? Então, mas essa célula do Purkinje tem 200 mil contatos. Essa daqui é um neurônio piramidal do cérebro, do encéfalo. Olha quantos contatos nos dendritos que ela parte. Aqui tem um axônio. Os dendritos dela, longos dendritos, olha aqui um axônio dessa célula chegando no corpo celular aqui. Esse axônio chega aqui e vai fazer sinapse. Aqui está representando Golgi, mitocôndrias, retículo rugoso dessa célula. Né?
Vários neurônios piramidais no cérebro. Olha os axônios, esses axônios fazem conexão com os dendritos vizinhos. Olha aqui um axônio chegando nessa célula. Então, todas essas bolinhas amarelas, laranjas aí, são sinapses numa única célula. Tá? O que é o axônio? É esse prolongamento mais espesso, né, que sai do corpo celular do neurônio, que pode ter metros de comprimento. Geralmente, adquire bainha de mielina, pode adquirir muita bainha de mielina, ou pode adquirir só uma volta. E a gente fala que ele não é tão mielinizado. Eu vou mostrar para vocês. Existem axônios muito mielinizados e axônios pouco mielinizados. Isso vai influenciar na velocidade de propagação. Então, um único e delgado sai de um corpo celular, né? É o axônio. No final, ele tem o telodendro, né? Terminação. E no início, a gente chama de cone de implantação. Essa região aqui, de onde se inicia. Novamente, eu queria mostrar aqui, ó, o núcleo, o nucleolo, e isso aqui são outras células. Ó. Quando vocês olham esse corte histológico, ó, não dá para ver, às vezes, o limite celular certinho. Né? Mas você sabe que aqui está tendo filamentos, né? Tem um corpo celular, aqui está o axônio, e esses são núcleos de células da glia. Que células? Tem alguns nomes para essas células. Tá? Então, olha só o axônio. Né? O que tem no axônio? Tem poucas organelas. Tá? Muito poucas organelas. Algumas mitocôndrias, ó. Mas você não vai achar Golgi, retículo no axônio. Esses bolinhas pretas aqui, ó, essas bolinhas pretas, são filamentos intermediários. Tá? E esses tubinhos aqui, ó, que são maiores, são os microtúbulos. Tá? Então aqui tem actina, tem filamentos intermediários, esses pontinhos, esses tracinhos aqui. Tá? E aqui são mitocôndrias. E aqui podem ter vesículas, contendo neurotransmissores, caminhando por dentro do citoplasma do corpo celular do telodendro. Microtúbulos, neurofilamentos, ó. E por fora, aqui estaria a membrana plasmática desse axônio. E o que é esse monte de volta? São as voltas que uma célula está dando ao redor desse axônio. E o que é isso aqui, ó? Olha só. Isso é colágeno. Esses fios aqui, ó, que foi feito um corte transversal nesse axônio. Isso aqui já está do lado de fora, ó. Isso é colágeno. Fibrilas de colágeno, ó. Tá? O que tem aqui? Uma membrana basal. Ou lâmina basal, que alguns livros vão falar. Tá vendo? Tem um fio cinza aqui, ó. Lâmina basal. Então, tanto os vasos sanguíneos têm membrana basal, os epitélios têm membrana basal, lembram? O tecido adiposo tem membrana basal, tá? E aqui agora, o sistema nervoso ao redor da célula, que produz a bainha de mielina, o sistema nervoso periférico tem membrana basal, tá? Tem membrana basal ao redor. Quando isso aqui vai para o sistema nervoso periférico. Não lá no sistema nervoso central. Tá? Lá não vai ter colágeno ao redor das mielinas lá dentro do cérebro. Tá? Só quando chega nos nervos é que vai ter uma trilha celular em volta aqui para dar um reforço nesses axônios, nesses nervos. Então, o que se estuda muito, né, no axônios? O transporte. Então, lá na biologia celular, quando vocês estiverem em aula, presta atenção nisso. A professora acaba usando os neurônios, porque se estudou muito transporte de vesícula de organela em neurônios, que você põe em cultura, e ele tem uma distância enorme, você põe um marcador nessas vesículas e você consegue olhar no microscópio elas andando, tá? Então, o corpo celular produz as vesículas com neurotransmissor e isso tem que ser levado lá para a sinapse. Como é levado? Por proteínas motoras. Quinesina leva, ó, gruda as vesículas na quinesina e leva lá para a área da sinapse. E a reciclagem? Liberou? Recicla essas vesículas, ó. Quem traz de volta? A dineína, tá? São duas proteínas que andam no microtúbulo, só que uma anda para a extremidade plus e uma anda para a extremidade minus. Vocês vão aprender lá. Extremidade onde polimeriza de mais e a extremidade polimeriza de menos, tá? Então existe um sistema anterógrado e retrógrado, tá? Anterógrado e retrógrado, tá? Então, o que é plus end e minus end? Isso aí é a extremidade do microtúbulo, a extremidade que mais polimeriza
e que menos polimeriza. Tá? Muito estudado aqui o transporte de vesículas. Tá? Então, lá no final, ó, na sinapse, o que termina? Temos uma fenda sináptica, onde os neurotransmissores são liberados aqui. Então, o pessoal estuda muito. A farmacologia estuda demais neurotransmissores, né? Toda a parte de eliminador, de anestesia, né? De anti-ansiolítico, anti-estresse, né? Dopamina, anti-serotonina, anti-GABA, né? Endorfinas, tudo isso está relacionado aqui, ó, tá? Então, os opioides, tudo relaciona com as sinapses, acelerar, reduzir, eliminar, né, os efeitos da sinapse, deixar devagar, né, o álcool, então interfere nas sinapses aqui, tá? E se vocês olharem aqui, ó, um axônio, a bainha de mielina está em azul, você ainda tem a membrana plasmática da célula aqui, dentro dos microfilamentos, microtubos, né? E isso é o axônio em vermelho, tá? E a bainha de mielina está aqui, tá? Faz parte da parte externa do axônio, né? Então, como que isso vai aparecer no corte histológico? Como que a bainha de mielina vai aparecer no corte histológico? Se passar por álcool, xilol, para incluir, a gordura da mielina vai embora. Fica o espaço da mielina lá. E por fora da mielina vai aparecer membrana basal e colágeno. Então vai ficar axônio, o espaço em branco e depois, de novo, tecido corado. Né? Isso vocês vão estudar mais na fisiologia, mas é interessante saber que, né, muito da farmacologia tem a ver com essa liberação de impulso. Conhecer, né, alguns exames são feitos para saber esse potencial de repouso, potencial de ação, né, da bomba de sódio e potássio, né, que é tudo por troca. Então, isso daqui vocês vão ver na fisiologia, mas saibam que a membrana plasmática, né, do neurônio é uma célula muito excitável, né, uma célula que tem aí, ela está despolarizada, né, então ela está polarizada, na verdade. Então ela está em diferença. Quando você abre os canais, a tendência é ela despolarizar, não ficar neutra. Ela vai tentar ficar neutra, porque tudo tende, né, ao equilíbrio. Então aí essas bombas ficam mantendo ela em desequilíbrio. Quando abre as bombas, né, com a despolarização, com o impulso, ela tende ao equilíbrio. E aí nesse equilíbrio propaga o impulso. Então vocês vão estudar isso, né? Que ele é refratário, ele abre os canais, vão abrindo em sequência e vai deixando o refratário para trás. Por isso que o impulso vai sempre uma única direção. Né? Despolarizou essa região, ela fica refratária a abrir de novo. Ela só vai abrindo para um lado. As bombas, ó. Sódio, potássio, canal, ó. Tá fechado. Abriu, né? Ficou refratário e vai abrindo. Tá? Então, aqui eu acho que vocês estão conseguindo ver, um neurônio ativa o outro, né? Rapidamente. Isso transforma um impulso elétrico em estímulo químico que vira elétrico de novo. Tá? Então, elétrico, químico, elétrico de novo. Isso em fração de milésimos de segundos, né? Alguns processamentos. Tá? Mas essa questão do tempo é relativa, né? Para nós, um segundo pode ser muita coisa. Para uma molécula que faz reações químicas pode ser uma eternidade, né? Pra quem é acelerado, um segundo é uma eternidade. Comunicação entre neurônios. Então, um sinal elétrico vira sinal químico, que vira elétrico de novo. Tá? Quando ele libera esses neurotransmissores, o que tem em volta aqui, se a gente pensar em cérebro, cerebelo? Tem líquido, matriz celular. Muitos dos neurotransmissores encontram o seu receptor e reagem. Mas muito neurotransmissor é liberado aqui no líquido, na matriz celular do cérebro. E esses neurotransmissores têm que ser capturados pelas células da glia, limpar a área. Então, o neurônio tem que estar sempre limpinho em volta para receber os estímulos. Tá? Então, o microambiente aqui é finamente controlado em termos de eletrólitos, né? Líquidos para poder liberar esses neurotransmissores nessa fenda aqui.
tá? E o neurônio é uma célula muito exigente, né? Ela só aceita a glicose como fonte energética, né? Por isso que uma dieta com baixo carboidrato, o corpo vai ter que queimar gordura para produzir glicose para o cérebro. E aí pode dar hipoglicemia, né? A hipoglicemia é essa sensação de baixa glicose, essa tontura. Porque o cérebro ele só aceita a glicose para entrar ali, para nutrir os neurônios, né? Então aqui, ó, é a fenda sináptica, tá? Esse neurotransmissor vai liberar aqui, ó, e os receptores que estão aqui em azulzinho vão captar esse neurotransmissor e vão desencadear a polarização aqui de novo. Então, chegou aqui, ó, neurotransmissores, libera na fenda sináptica, os receptores estão aqui e solta, eles reagem, interagem, aí tem esse segundo mensageiro, despolariza aqui e aí continua a despolarização do próximo neurônio. Alguns neurotransmissores mais conhecidos, acetilcolina, noradrenalina, mas existe dopamina, né, serotonina e vários outros aí, né? Então, a sinapse, ó, pode ser axossomática, então axônio no corpo celular, né? Axodendrítica, o axônio no dendrito, axodendrítica, ó, aqui seria um corpo celular, ó, tá representado, né? Embora esteja alongado, está representado no corpo celular. Agora, olha aqui, ó, axoaxônica. Esse axônio está controlando esse axônio antes dele liberar nesse dendrito. Então, existem interneurônios que estão aí para modular o processamento. Então, existe processamento, existem os neurônios moduladores. Olha aqui o exemplo que eu dei, ó. Esse neurônio é um neurônio excitador. Ele vai excitar esse neurônio para dar uma resposta. Mas existe esse neurônio inibidor que vai modular essa resposta. Ele pode até inibir, não deixar. E existe esse aqui, ó. Mesmo que esse libere e ative, existe esse impedindo a propagação para frente. Então, por que tem tanto neurônio no cérebro, na medula e tal? Porque muitos deles são esses interneurônios aqui, moduladores, excitadores e reguladores dos vizinhos, né? E as células da glia? Então, o neurônio é essa célula que tem um corpo celular, né? E os axônios, recebe, processa, uma célula grande, com muita atividade celular de produção de neurotransmissor, tá? Vai estar no sistema nervoso central, na substância cinzenta, esse corpo celular. Os axônios vão estar na substância branca, né? Vai ter axônio saindo do sistema nervoso central e indo para a periferia, né? Formando as fibras, tá? E para cuidar dos neurônios, nós temos as células da glia. Então, as células da glia, né, tem geralmente, né, se calcula aí 10 para cada neurônio. E elas fazem a sustentação física e metabólica desse microambiente ideal, tá? Elas não formam sinapses. Isso aqui, ó, não formam sinapses, é um dogma que estava valendo até muito tempo, mas tem gente estudando situações aí, em algumas condições de doença ou de estímulo, que oligodendrócitos poderiam fazer sinapses, tá? Tem alguns estudos aí. Se vocês pesquisarem oligodendrócitos transmitindo impulso, fazendo sinapse, são pesquisas recentes aí que quebram. A mesma coisa, neurônio, o número de neurônios que você tem na vida foi feito na infância. Não tem como ganhar novos neurônios. Também é uma coisa que se estuda que tem situações onde pode acontecer plasticidade neuronal com divisão celular. Então, mas as células da glia, sim, são as mais capazes de se multiplicar. Elas são capazes de fazer a cicatrização quando o neurônio morre, né? Então, nós temos várias células da glia, né? Astrócitos, micróglia, células ependimárias, oligodendrócitos, células de Schwann, né? Algumas dessas aqui podem ser chamadas também de células satélites, né? Os astrócitos, tá? Ou células de Schwann nos nervos podem ser chamadas de satélites, também ficam em volta dos gânglios, tá? Então, essas células aqui é que são aqueles núcleos pequenos que ficam em volta. Olha o tamanho desse neurônio, ó. Esse aqui é o corpo celular de um neurônio com núcleo, o axônio. Olha essa aqui, ó. Essa é uma célula da glia fazendo a banha de mielina. Essa é uma célula da glia fazendo esses pezinhos, ó. Passando pano aqui, ó. Esse axônio, esse neurônio, tá? Então, olha só o que ela está fazendo em cima desse vaso sanguíneo. Aqui tem um vaso sanguíneo, ó, capilar, ó.
Olha o que ela está fazendo, ela está tampando o capilar por fora. Tudo que passa do sangue para o neurônio passa por essas células. Elas podem filtrar. É o que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é muito estudada em muitas doenças, porque para alguns fármacos entrar, você tem que quebrar essa barreira. Tá? Às vezes os patógenos entram aqui, mas o antibiótico não entra, né? Tem que quebrar a barreira hematoencefálica para o antibiótico entrar, por exemplo, caso de meningite. Então aqui tem algumas células fazendo um semi-epitélio aqui, ó, parece um epitélio, tá? Existe essa célula aqui, ó, número 2, que está cheia de prolongamentos ramificados aqui, tá? Então nós temos uma diversidade de células aqui ao redor dos neurônios, e ao redor delas tem matriz celular com proteoglicanos, por exemplo. Muito pouco colágeno, mas proteoglicanos tem, tá? Neurocam, né? Tem algumas moléculas aí, ácido hialurônico, tem aí ao redor dessas células. Tá? Então, as células da glia, ó, se a gente pegar o oligodendrócito, ó, o astrócito, a célula ependimária, outro esquema aqui, ó, e a micróglia. Essas são as células que a gente vai estudar mais. Micróglia, ependimária, astrócito, né, o oligodendrócito, essa azulzinha. Olha como ele abraça os axônios de diferentes células, né, em diferentes partes. Ó. Aqui ele abraçou essa região, abraçou essa, abraçou aqui, aqui. Então, ele consegue abraçar múltiplos axônios, coisa que a célula digestiva não faz. Então, o oligodendrócito, anotem isso, ó, o oligodendrócito é capaz de envolver vários axônios. Ó. Esse está aqui, aqui e várias partes. A célula da Schwann envolve só uma peça, uma parte do axônio. Tá? Então, aqui eu peguei uma área do cérebro e estou vendo um detalhe dessa região aqui, da substância cinzenta e da substância branca. Tá? Aqui no caso, ó, é bem próximo do ventrículo, ó. Terceiro ou quarto ventrículo. Então, ele tem uma área azul aqui, é uma cavidade cheia de líquido cefalorraquidiano. Tá? Essa região azul aqui, ó. Está mostrando aqui. Aqui tem área, tem líquido aqui. Esse líquido preenche um canal central e preenche a aracnoide. Então, é como se o cérebro ficasse dentro de uma piscina. Por isso que ele aguenta choques, até um certo nível. Então, essa célula micróglia tem uma função. Essas células aqui, ó, verdinhas, que são os astrócitos, têm uma função. Ó, veja que ela dá suporte para o neurônio, para o corpo celular neurônio, e também ela também reveste os vasos sanguíneos. O oligodendrócito aqui, ó, fazendo a mielina. E essas células fazem um ambiente adequado para o neurônio. Elas secretam fatores de crescimento, elas secretam neurotrofinas, né, estimulantes para a atividade do neurônio, elas limpam os restos celulares do metabolismo, tá, e devolvem para o sangue. Então, os astrócitos, a mais abundante, tá, o que mais tem. Elas é uma célula estrelada com muitos prolongamentos, faz sustentação dos neurônios, controle iônico. Ó. Então, essas células, elas limpam o ambiente, né? Pensa que o neurônio está fazendo metabolismo, ele vai eliminando ureia, amônia, ureia, né? Restos de metabolismo de aminoácidos, outros restos de metabolismo. E quando ele libera neurotransmissor, parte dos neurotransmissores liberados ficam ali no meio extracelular. Então, os astrócitos vão lá fagocitar, incorporar essas moléculas e eliminar, detoxificar o ambiente, tá? Além de fazer essa nutrição. Olha só, os pés vasculares aqui, ó. Ele filtra junto com o endotélio, né? Que já é um endotélio bem fechado por junções de oclusão, que também não deixa passar qualquer coisa. Os astrócitos fazem essa barreira, tá? Barreira hematoencefálica. Então, tudo que vem do sangue passa por dentro do endotélio e por astrócito. Se vier uma toxina, um astrócito pode morrer, mas o neurônio não morre. Outro astrócito toma o lugar. Se vier uma toxina muito forte, quando chegar aqui, destrói o DNA, a célula morre, outra célula vem, toma o lugar e cuida desse neurônio.
Veja que esse neurônio é cuidado por vários astrócitos, tá? E eles secretam neurotrofinas, tá? Hormônios aí que estimulam a atividade neuronal. Tá? Aqui, para se estudar essas células do sangue, há muito tempo atrás se descobriu que precisava fazer impregnações por prata. Tá? Então, usando nitrato de prata, você consegue, fazendo algumas modificações, você consegue curar só astrócito, só micróglia, só oligodendrócito. Tá? E aqui está mostrando os astrócitos fazendo, então, adesão aos vasos sanguíneos aqui em cima. Tá? Olha quantos prolongamentos essa célula tem. Isso não é neurônio, mas é uma célula cheia de prolongamentos para dar suporte a esse neurônio. A barreira hematocefálica, então, né, que também tem a ver com a glia limitante, que algum aluno perguntou, vejam aqui, ó, isso daqui é um endotélio, epitélio simples pavimentoso. Aqui tem junções de oclusão, ó. Não deixa nada passar por entre as células. Mesmo quando sai por difusão, tem que passar por dentro do citoplasma dessa célula e depois passar pela membrana basal aqui, ó, tem uma membrana basal, todo capilar tem uma membrana basal, e depois passar por dentro do corpo celular do astrócito, por dentro, não do corpo celular, por dentro do citoplasma, né, corpo celular do neurônio, por dentro do citoplasma dele, tá? Então, quando precisa aumentar a permeabilidade, isso aqui se afasta, tá? Então, o astrócito ele pode se afastar e deixar passar mais, ou ele pode fechar mais, tá? Dependendo da demanda de oxigênio, nutriente ali do ambiente, tá? Mas geralmente eles estão fechados, tá? E aí tudo tem que passar por dentro. Então a gente, ó, filtros, né? Ele pode controlar a permeabilidade. Geralmente a permeabilidade é reduzida. Olha aqui nesse esquema, ó. Se a gente pegar um corte, um fragmentozinho do encéfalo, aqui estão as meninges, ó, dura mater, aracnoide, a pia mater, e aqui está passando um grande vaso sanguíneo que vai trazer nutrição para dentro do encéfalo. Tá? Se você olhar com detalhe aqui, ó, nessa região, olha esse quadradinho aqui, vou dar um zoom nesse quadradinho. Você vai ter aqui a pia mater, ó, pia mater, e aqui você vai ter essas células aqui, ó, em verdinha, são astrócitos formando a glia limitante externa. Então, imagina que esse sangue dissolve todos os nutrientes aqui, ó, sai tudo aqui, fica tudo na aracnoide, nesse espaço cheio de líquido aqui no céfalo-reptiliano. Aqui tem líquido céfalo-reptiliano, tá? Aqui tem essas traves, ó, para deixar um espaço. Por isso que o encéfalo e a medula ficam ilhados, né? Tem água em volta deles, esse líquido. Então, imagina que nesse líquido está cheio de toxina. Se não tivesse essa barreira aqui externa, essas toxinas entrariam por aqui e chegariam nos neurônios que estão aqui, ó, né? Então tem que ter uma barreira aqui, ó, que é a glia limitante externa. Quando isso aqui invade o capilar, essa glia limitante externa, ó, vai em cima dele e não deixa ele ficar sem cobertura, tá? Quando é arteríola, tem a célula muscular lisa, ó, que já é uma barreira. Quando acaba a célula muscular lisa, vira capilar, recebe cobertura de astrócito. O que é a AQP4? Chama-se aquaporina 4. A aquaporina é uma proteína que forma um canal aquoso. Então, facilita a difusão aqui, ó, a passagem de líquidos. E nesse líquido vem glicose, pequenos nutrientes dissolvidos, tipo massa, glicose, coisas pequenas, e algumas proteínas e hormônios também. Então, veja, um astrócito faz interação com outro astrócito, faz o barreira nos capilares, pode abraçar aqui, ó, se envolver com axônios de outras células, interage com o neurônio, ó, passando nutrientes para os neurônios e fazendo a glia limitante externa aqui, ó, também. Uma célula polivalente, o astrócito. Tá? Alguns livros trazem essa divisão, que os astrócitos da substância cinzenta são chamados astrócitos protoplasmáticos. E astrócitos presentes na substância branca, lá do encéfalo, são mais fibrosos, astrócito fibroso. É como se um tivesse prolongamentos mais grossos e compridos e o outro tivesse prolongamentos mais finos e curtos. Mais numerosos, tá vendo? Mais numerosos, finos e curtos, e mais longos e ramificados aqui, ó, né, do astrócito fibroso. Quando a gente olha no corte HE,
a gente vê as duas células iguais, não consegue distinguir uma da outra. Fazem as mesmas funções, só que em locais diferentes. Tá? E a micróglia? A micróglia ou microglia, que alguns dizem, né? Micro, ó, pequena, né? Uma glia pequena. É uma célula pequena da glia, tá? Pequena, alongada. E ele é o nosso macrófago do sistema nervoso central. É ele que fagocita, né, os debris celulares. Se algum astrócito morrer lá por causa de uma toxina, quem vai limpar a área? Micróglia. Fagocita o astrócito morto. Um astrócito morreu, velhice. Neurônio morreu, né, por alguma toxina, remédio, droga, pancada, lesão. Essa micróglia vai fagocitar, vai limpar. São células derivadas do sistema nervoso do sistema mononuclear fagocitário, vem lá do monócito, né, migram, invade e se transforma em micróglia. Antigamente se achava que ela poderia ser uma célula da glia, né, um astrócito modificado, mas hoje sabe-se que ela vem da medula óssea, é um macrófago. Tá? Limpeza, reparo e inflamação. Secretam citocinas também, essa micróglia. Porque elas também controlam as células do sistema imune quando entram lá, para não fazer um estrago. Então não pode ter uma resposta inflamatória muito grande no sistema nervoso central, que senão faz um estrago muito grande. Então aqui, ó, são experimentos que o pessoal faz marcação lá na medula, injeta, né, nos monócitos marcadores e depois observam eles lá no cérebro. Então marca a medula, eles navegam pelo sangue, vão para diferentes lugares e aparecem lá no sistema nervoso central, atravessando, ó, os capilares e vão se instalar no meio da substância branca e cinzenta. A micróglia tem nas duas substâncias branca e cinzenta. E também nos axônios e nos nervos, né, nos gânglios. Você pode ter uma micróglia mais ativada, né, menos ramificadas, e a micróglia quiescente, dormente. Quando não tem nenhum problema lá no cérebro, nenhuma inflamação, nada acontecendo, elas estão quiescentes. Tá? Lá no parênquima do cérebro. Como que elas vão para lá? Por gradientes de citocinas, né? O sistema nervoso produz moléculas que atraem os microglia. Tá? Olha aqui, novamente, os astrócitos fazendo os pés vasculares e os neurônios ali. Uma outra forma de olhar, ó, então tá aqui, ó, meninge, dura mater, aracnoide, pia mater. Nós vamos explicar isso na próxima aula, né? E aqui, ó, você tem no líquido cefalonucleano, você pode ter, ó, macrófagos caminhando nesse líquido, células do sistema imune, ó, linfócitos T. Aqui tá a glia limitante, ó. Para que isso, se quiser chegar aqui, tem que passar pelos vasos sanguíneos. Tem que passar pela barreira hematocefálica. Tá? Então aqui já é o parênquima da substância cinzenta, tecido nervoso. A microglia está aqui, ó. Aqui está ativada. Aqui, ó, os pés vasculares dos astrócitos, ó. Pés vasculares, eles fazem a barreira aqui, ó. Glia limitante também, ó. Mas é a glia limitante do vaso sanguíneo. Mesmo assim, ó. Olha só. Cavalo de Troia. Fagócito, cavalo de Troia. Ele entra, né? Trazendo substâncias aí, ó. Perivascular macrófago também pode entrar. Célula CD44, ó, pode entrar. O CD44, ó, é um receptor da superfície que grudou nessa levedura. Ó. Esse fagocitou e pode, por algum motivo, entrar aqui, ó, e trazer a levedura. Ó. Por isso que é um cavalo de Troia. Ele acaba trazendo essa neoforma NS-MIST para cá. E aí acaba ativando os fagócitos que estavam, né, quiescentes, as microglia. Aí ativa, ela produz TNF-alfa, interleucina beta, interleucina. E isso daqui vai atrair essas células aqui, ó, para combater esse fungo aí, ó. Só um exemplo, tá? Como pode desencadear uma inflamação, uma reação imune. E a célula ependimária? Olha só, o epitélio colunar ciliado aqui, ó.
que tem no central da medula espinhal. A medula espinhal, na próxima aula, a gente vai ver, tem um canal central onde corre líquido, tá? E também nos ventrículos. Essa célula epitelial aqui, ó, ela tem cílios e ela pode movimentar esse líquor. O líquido cefalorraquidiano também é chamado de líquor. Tá? Então veja, uma célula glial que forma um epitélio. Ela se organiza para formar um epitélio com cílios. Tá? Lá no canal central da medula. É um outro tipo de célula. Então ela não faz fagocitose, ela não faz... Alguns livros estão falando que ela faz fagocitose, que ela limpa também o líquido cefalorraquidiano e controla o equilíbrio iônico. Então o líquido, ele também faz um balanço. Muito do que está aqui difundido de debris celular também pode difundir por essas células e ir para o líquido cefalorraquidiano. E assim diminuir, né, por osmose, aqui, diminuir as concentrações, dilui as concentrações. Então, essa célula aqui é uma célula da glia modificada só para revestir os canais internos do cérebro, os ventrículos e o canal ependimário. E o oligodendrócito? É essa célula que faz a baía de mielina no sistema nervoso central. Tá? Fazendo essa imagem aqui, ó, corpo celular do oligodendrócito, tá? E ele emite prolongamentos citoplasmáticos. Isso aqui é membrana plasmática. Quem faz isso é o citoesqueleto, tá? Ele abraça um axônio, outro, ó. 5 axônios ele conseguiu abraçar, tá? Aqui, ó. Esse oligodendrócito abraçou essa região, e assim eles vão, olha aqui, ó, esse aqui. Eles vão revestindo os axônios para poder isolar essa área da membrana plasmática, e aí a polarização acontece só nos nó de Ranvier. Então, nó de Ranvier não tem só nas fibras dos nervos, tem lá no sistema nervoso central também, tá? O impulso sempre super rápido lá também. Tá? Então, o que é a célula? O oligodendrócito, então, é a célula que produz baía de mielina no sistema nervoso central. Ó, tá bem simplificado aqui, ó, sistema nervoso central. A medula espinhal, cérebro, cerebelo, né? Quem tá lá é o oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, onde gânglios e nervos, né? Você vai ter a célula de Schwann, tá? Ou Schwann, o prolongamento, né, também envolve. Então, quando um neurônio motor da medula espinhal, ele sai da medula espinhal, sai da dura mater, ele recebe, né, uma cápsula, né? Os nervos saem, recebem cápsula, e cada fibra nervosa vai sendo acompanhada por uma célula de Schwann que vai enrolar. Ó. Então, aqui tem uma célula, aqui tem outra célula. Esse azulzinho aqui é uma célula, esse é outra célula. Então, aqui tem um núcleo de uma célula, dando um detalhe. Essa célula enrolou numa única região do axônio. Por isso que ela pode ficar bem longa, tá? Ela faz um envolvimento aqui de micrômetros, às vezes milímetros. Uma célula Schwann pode ficar 1 milímetro longa, tá? Eu vou mostrar na aula prática, posso mostrar para vocês. Elas chegam a ter meio milímetro, 500 micrômetros de largura. Ela estica a membrana plasmática e vai enrolando. Então ela isola uma grande área. Então o impulso saltatório ele salta de micrômetro, quase de milímetro em milímetro. Por isso que em 1 metro a reação é instantânea, né? O animal movimenta a pata, ele pisou numa coisa, ele movimenta a pata, porque ele não vai o impulso não vai caminhar daqui até lá, né, despolarizando. Ele vai despolarizar em saltos bem grandes. Tá? Olha aqui. Quando a fibra é mielínica, ela recebe uma célula, abraça uma região e dá muitas voltas para isolar bem. Quando a fibra não é para ser mielina, não é para ser uma resposta muito rápida, por exemplo, nervos do sistema autônomo, tá? O sistema simpático parasimpático. Geralmente não é uma coisa violenta, rápida, né? Contração peristáltica, por exemplo, é lenta lá, né? Nossas fibras não têm muita mielina. Uma célula de Schwann está aqui, ó, o núcleo, o citoplasma da célula de Schwann está em azul, e aqui é um axônio, outro axônio, outro axônio, outro axônio. Então, essa célula
ela abraçou 5 axônios. E a gente fala que isso aqui é uma fibra não mielínica, que não formou bainhas em volta dela. Tá isolada? Tá, mas não completamente. Dá para fazer a propagação de impulso sem ser saltos aqui. Tá? Então, a função da bainha mielina é para isolar aquela região para que os saltos aconteçam. Então, veja aqui uma célula de Schwann, um núcleo de uma célula de Schwann, o citoplasma de célula de Schwann com Golgi, mitocôndria, membrana plasmática, membrana basal aqui, ó, tem uma linha cinza. Não sei se vocês conseguem ver uma linha cinza aqui, ó, em volta. Aqui também, ó, tem uma dupla linha. E essa célula, ó, aqui está o citoplasma dela. Ela deu várias voltas, tá? Que nem uma fita isolante, tá? Que nem uma fita crepe. Ela passou várias voltas de fita crepe. Só que a fita é o próprio citoplasma dela. E ela vai tirando o citoplasma de dentro, ó. Vai ficando só a bicamada, só que acaba sendo dupla, né? Pensa que você tem 2 bicamadas com citoplasma dentro. Aí você tira o citoplasma, você fica com 2 bicamadas bem próximas. Por isso que ela dá umas 10 voltas aqui e já tem uma boa isolante, ó. Num nervo, num corte histológico de nervo transversal, você vai ver essa célula de Schwann dando a volta aqui, essa daqui, mas olha essa daqui, ó. Aqui tem vários axônios com uma célula só em volta, ó. Cada uma dessa aqui é um axônio, ó. Cada bolinha dessa é um axônio. Aqui um axônio, aqui, ó. Esse é um axônio sem mielina, ó. Um axônio sem mielina. Aqui tem bastante mielina. Aqui também tem. E aqui esse P, ó, é de perineuro, tá? Então, perineuro. Olha aqui, ó. Tem colágeno dentro do nervo, ó. Cada bolinha preta dessa aqui é um colágeno. Ao redor dessa célula de Schwann aqui tem membrana basal. E ao redor da membrana basal tem colágeno tipo 3, tipo 1, fibrilas aqui. E aqui dentro pode ter um vaso sanguíneo, tá? Só que não vai precisar de células envolvendo vaso sanguíneo, porque aqui eu já tenho a célula de Schwann com a membrana basal e a própria célula de Schwann envolvendo o nervo. A célula de Schwann aqui é a nossa glia limitante, tá? Imagina, não adianta nada proteger o cérebro lá em cima com os astrócitos, se pelo nervo tudo entra, né? As infecções, as toxinas. Então, a célula de Schwann envolvendo aqui, ó, cada axônio, não deixa ninguém. E lá no nódulo de Ranvier é uma superfície muito pequena que tem a membrana basal cobrindo. Também não passa quase nada. Ali é só tem um pouco de bomba de sódio e potássio. Não tem espaço para grandes receptores, grandes difusões ali para entrar toxinas. Tá? E aqui, ó, essa célula do neuro, olha só a junção aqui, ó. São células da glia, fibroblastos modificados, né? São células da glia parecidas com fibroblastos modificados que formam uma barreira aqui, ó. Elas envolvem o nervo e fazem junções, ó. Então são fibroblastos modificados aqui que fazem junções. Aqui, ó, tá mostrando o detalhe dessa célula aqui, ó. É um axônio com a mitocôndria. Isso aqui é a mitocôndria. Microtúbulos, aqui, ó. E filamentos intermediários. Os filamentos intermediários estão aqui, ó. Isso é filamento intermediário. Neurofilamentos. Aqui é microtúbulo e aqui é mitocôndria. Isso aqui pode ser uma vesícula de neutrons de centro. Olha aí, ó. Impulso nervoso saltatório. Aqui é um nódulo de Ranvier. Sódio e potássio troca aqui, ó. A membrana está polarizada. Liberou, vai tudo despolarizar, vai tentar entrar em equilíbrio, ó. Potássio sai, né? Sódio entra, né? Ó, o sódio entrando, né? Então, depois vai ser esse e assim vai, ó. Só que aqui fica refratário, então não volta a soltar aqui para o cálcio, para o sódio entrar novamente. Vai ter que entrar aqui na próxima vez, entendeu? Quando isso aqui despolariza, aqui dentro mexe com o equilíbrio iônico que abre o próximo, entendeu? E assim vai, de salto em salto. Olha como a bainha de mielina se forma. Voltas. Ó, a célula de Schwann abraça o axônio, dá uma volta, forma essa estrutura inicial mais axônio, aí ele começa. Vai rodando, ó. Vai rodando, rodando, rodando.
até que ele forma várias camadas. Quantas camadas? 20 às vezes. Ó, começa com 2, 3, depois, ó, 20 camadas. Ó, aqui, ó, mitocôndria, vesículas, microtúbulos. Tá? Onde está o... Aí aqui por fora tem membrana basal. Olha aqui quantas voltas, ó. O que é essa aqui? Isso aqui é uma bicamada lipídica, essa daqui também. E aqui outra bicamada, outra bicamada. Então tem lipídio em grande quantidade. Por isso que é branco os nervos. Se você pegar um nervo fresco de um animal, abrir, é branquinho, de gordura, de lipídio. E o que mantém isso preso? Tem proteínas, ó. Proteína POP0, PLP, tá? Proteína zero, proteínas polipeptídeo, elas estabilizam, formam quando é um velcro. Tá? Pensa que você vai passando lá e vai grudando um velcro. Essas proteínas aqui, ó. Tá? Então, em várias doenças degenerativas, tem problema nessas proteínas, nos lipídios que vão perdendo, a placa amiloide vai destruindo, né? Não se desesperem, que eu já acabei. Então, na próxima aula, a gente vai juntar os neurônios e as células da glia, as diferentes células da glia, com o tecido conjuntivo das meninges, né? Com vasos, e vai montar, vai olhar histologicamente como são essas três regiões, cérebro, cerebelo e medula espinhal, nervos e gânglios, tá bom? E eu deixo aqui, de curiosidade para vocês, um dos maiores neurocientistas do século, né, 19 lá, início do século 20, que é o Santiago Ramon y Cajal. Ele, com muito pouco recurso, olha o microscópio que ele tinha ali, ó, naquela época, e colorações de prata, ele conseguiu fazer descobertas sensacionais de como funcionava o cérebro, como eram os neurônios, como era a conexão do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central, com desenhos, né? Olha aqui os neurônios piramidais do encéfalo, como que os dois lados se relacionam, né? Os interneurônios modulando, né, na medula. Por que aqui por fora, ó, os axônios estão por fora, eles correm ao longo da medula, né? Os axônios aqui, ó, esses neurônios têm axônios longos, ó. Então, como que o encéfalo controla os membros? Porque aqui esses neurônios têm axônios aqui e fazem conexões com os neurônios motores. E aí o neurônio motor mexe, né, os músculos do braço. Eu penso aqui, ó, vou mexer meu braço e mexo, né? Então, Ramon y Cajal, em 1880, 1890, ele já fazia esses desenhos com pouquíssimos recursos, tá? Com homenagem aqui para ele, tá? Então, na próxima aula, nós vamos começar aqui pela descrição da constituição do sistema nervoso central. Eu paro por aqui, né? Olhem também a aula da Univesp e vejam o questionário que eu passei para vocês lá na aula, tá bom? Então, eu paro por aqui a nossa gravação.